Como o pastor Santo falou, eu me chamo Débora, sou esposa do pastor Gustavo. Estamos ali no Rio de Janeiro, na cidade de Itaguaí, na igreja lá de Mazomba. Mas originalmente eu sou da Paraíba, né? Meu sotaque não nega, Campina Grande. E quando o pastor colocou meu nome lá, né, para eu estar aqui nessa manhã, e esse tema que é tão impactante, né? Até que nada mais importe. E eu fiquei pensando, eu fiquei orando e buscando do Senhor, Senhor, o que é que eu posso falar sobre esse tema? Depois eu disse, Senhor, eu não quero falar sobre esse tema, eu quero que o Senhor coloque alguma coisa em meu coração, que sejam as tuas palavras, não sejam as minhas. E orando, buscando ao Senhor, né, eu cheguei num texto lá em Hebreus, capítulo 12. E para minha surpresa, é exatamente o texto da nossa devocional, né, o livro das nossas devocionais todos os dias. Então, vai me poupar algumas explicações, que a gente já vem estudando isso todas as manhãs. A gente tem lido sobre isso todas as manhãs acerca de Hebreus, um livro que fala principalmente sobre a fé, né? E nesse capítulo 12, nós vamos ler os versículos do 1 até o 3. Todos acharam? Vocês acompanham a minha leitura. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Deus Santo, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra, Senhor, sedentos, Deus, para ouvir aquilo que o Senhor já colocou, Deus, no meu coração, Senhor, aquilo que o Senhor já colocou, derramou em mim, Senhor, para que o Teu povo escute, Pai. Oh, Deus, que eu possa ser Teu instrumento aqui nessa noite, nessa manhã, Senhor, que eu possa ser Teu canal, Deus, aqui, Senhor. Pai, que não sejam as minhas palavras, que apesar, Senhor, do vazio rachado, Deus, que eu sou, que o Senhor nos use, Senhor, que o Senhor me use poderosamente para mostrar ao Teu povo aquilo que o Senhor já falou, Deus, ao meu coração e que tem, Senhor, eu tenho meditado já há alguns dias, Pai. Fala, Deus, transforma, Deus, a nossa mente, que os nossos ouvidos, Senhor, e que principalmente o nosso coração, Senhor, esteja aberto para ouvir a Tua palavra, Pai. No nome santo de Jesus. Amém. É interessante quando a gente começa a ler. Portanto, também, quando fala aqui no versículo 1, né, também, portanto, também nós que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O autor aqui de Hebreus, ele está trazendo aqui uma analogia para nós, fazendo uma comparação para que a gente entenda aquilo que ele quer nos explicar. Ele está comparando a nossa vida como uma corrida no estilo maratona. E para se correr numa maratona, numa corrida desse tipo, a gente precisa se preparar. Isso requer esforço, requer compromisso e principalmente perseverança, que é uma palavra que a gente vai ouvir muito. No capítulo anterior, no capítulo 11, né, de Hebreus, a gente estudou antes de ontem e hoje, nós estamos vendo aí a galeria da fé. Aqueles heróis da fé que estão ali no capítulo 11, né? O autor de Hebreus nos dá uma lista de homens que perseveraram nessa corrida e que hoje nós temos o exemplo deles para olhar para nós, que serve hoje para nós como exemplos. Eles não se importaram com suas situações. A gente vai ver Abraão, que tinha o conforto de sua casa, e não se importou com nada, saiu para um lugar que ele nem sabia. Moisés, que tinha dinheiro, que tinha fama, que tinha conforto, afinal ele era o filho da filha do faraó, mas ele não se importou com nada, deixou tudo para trás e foi servir ao Senhor.
Eles não se importaram com as situações que estavam em sua volta. E na maratona deles, o foco estava exatamente na linha de chegada. E porque eles perseveraram e se desprenderam de tudo aquilo que poderiam segurar e que talvez segure a muito de nós, eles conseguiram chegar até o final. Eu li uma frase bem interessante que fala assim, eu não lembro o autor dessa frase, mas fala assim, que a história das nossas vidas somente termina na vida de outras pessoas, que guiamos, amamos, influenciamos e inspiramos. E o mesmo a gente pode falar aqui do capítulo 11 de Hebreus, né, do livro de Hebreus, que esse capítulo ele só termina exatamente no capítulo 11, no capítulo 12, quando fala assim, portanto. Esse portanto está nos falando da vida desses homens que estavam ali anteriormente. E esse capítulo 12, capítulo 11 vai contar a história desses homens. E agora no capítulo 12 nós vamos estudar, vamos expor esses 3 primeiros versículos. Nós vamos ver que existe uma exortação para nossas vidas, existe um ensino, não é apenas mais uma história contada. É a exortação que Deus vai derramar nas nossas vidas. E exige que a gente lide com as implicações de tudo aquilo que a gente aprendeu no capítulo 11, desses heróis, desses homens que negaram tudo para seguir a Cristo, e a gente vai aplicar essas lições de fé para a nossa vida. E para isso aqui eu separei 4 observações, 4 coisas, né, que a gente precisa observar nas nossas vidas, para que a gente consiga concluir a nossa maratona, porque todos nós aqui estamos nessa maratona, para que a gente consiga concluir essa maratona com êxito, com sucesso. A primeira coisa que a gente vai ver aqui, e eu já quero fazer uma pergunta para vocês, e essa primeira observação se refere ao nosso contexto de vida cristã. Quais são os nossos sonhos? Quais são as nossas ambições? O que é aquilo que a gente pensa? Quais são as coisas que a gente deseja para a nossa vida? Porque as coisas que a gente deseja, que a gente pensa, que a gente sonha, elas vão implicar, elas vão ter influência, certo? De maneira direta, vai moldar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de vida. Qual o emprego que eu quero? Qual o meu hobby favorito? O que é que eu gosto de fazer? Quais os tipos de filmes que eu gosto de assistir? Tudo isso vai implicar diretamente na nossa maneira de vida. Só que o escritor de Hebreus aqui, ele vai nos sugerir um contexto bem diferente daqueles que a gente está bem acostumado a viver e a ver, né? Sabendo que, como somos cristãos, a gente tem que imaginar a nossa vida nessa maratona, correndo essa carreira, essa corrida. E aqui no versículo 1 de Hebreus vem falar aqui que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, rodeado por uma grande nuvem de testemunhas, que essa nuvem de testemunha nos dá um testemunho da fé no Senhor. Se você é um crente, ele diz, esse é o contexto no qual você deveria se ver, rodeado por essas pessoas, rodeado por esses exemplos, porque são os exemplos deles que devem motivar a nossa fé. São os exemplos de homens de Deus e mulheres de Deus que já passaram, que estão na história lá atrás e que ainda passam pelas nossas vidas hoje. Esses são os exemplos de vida que nós devemos ter para nós. Essa é a aprovação que a gente deve buscar no mundo. É isso que a gente deve desejar, ansiar. De certo modo, esse público que está diante da gente, essa grande nuvem de testemunhas, né? A ideia aqui que o autor de Hebreus dá é como se nós estivéssemos num estádio lotado, nós estamos correndo a nossa maratona, e essa nuvem de testemunhas estão ali. Talvez, de repente, num primeiro momento, quando a gente lê, né? E isso aconteceu comigo há um tempo atrás, quando eu li a primeira vez, a ideia que eu tive é que é como se essa nuvem de testemunhas estivesse ali apontando o dedo para nós. Mas a ideia aqui é totalmente diferente. Eles não estão aqui para nos acusar. Essa nuvem de testemunhas, eles não estão aqui para nos apontar o dedo e para nos, como se fosse uma inquisição. É a nossa torcida. Eu vou chorar, vocês vão me ver chorando a pregação inteira, porque eu sou chorona. Puxei a minha mãe. E eu pensando aqui, né, nessa nuvem de testemunhas, a gente ali naquele estádio lotado, e eles gritando, vai. Imagino Moisés, eu correndo a minha carreira lá, xoxa, manque, capenga lá, e Moisés, vai, Débora. Vai, Sandro. É isso que essas testemunhas estão fazendo.
E eu me lembro na internet, a gente vê muito, né? Aquelas crianças, quando estão nas apresentações da escola, estão todas tristes, né? Porque não vê a família, ficam procurando o pai. E no momento que elas veem ali alguém conhecido, o pai, a mãe, o semblante no rosto delas mudam, né? Vocês já viram isso no Instagram e da Vida nos Réus, né? A ideia é essa. É a gente olhar para essas testemunhas, essa nuvem de testemunhas que nos rodeiam. Homens e mulheres que deixaram tudo, que não se importaram com nada. Eles estão ali nos incentivando, nos empurrando, nos motivando para que a gente chegue lá. Nesse capítulo, né, os heróis da fé, no capítulo 11, os heróis da fé, Noé, Abraão e muitos outros, eles estão ali para nos incentivar, para nos fazer correr com a mesma motivação e com a mesma empolgação que eles tiveram. John Owen, que é um teólogo, ele vai escrever a seguinte frase: todos os santos do Antigo Testamento, de certo modo, continuam a olhar para nós em nossa luta, encorajando-nos em nosso serviço e prontos a testificar o nosso sucesso com seus aplausos. Eles são colocados ao nosso redor com esse fim. Nós somos rodeados por Ele. Então é assim, meu amado, que você deve compreender sua vida. Você pertence a essa nobre companhia do povo de Deus, vivendo neste mundo, mas glorificando a Deus por meio da fé. É esse o contexto que a gente deve pensar, que nós estamos rodeados por essa nuvem de testemunhas, sendo os nossos exemplos e nos motivando para frente. Vocês estão rodeados por aqueles com quem vocês vão passar a eternidade. Aqueles que serão seus irmãos e irmãs, e muito mais depois do que cada um dos demais, nós estaremos juntos na eternidade. Vocês deveriam ouvir a voz deles, e não se conformar com o padrão da fé do mundo, mas com a fé deles, nos impulsionando, nos encorajando. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, qual é o contexto de fé? Qual é o contexto de vida que eu preciso estar inserido? Porque para que nada mais importe na minha vida, eu preciso saber onde eu estou alicerçada. Onde estão as minhas raízes, onde vai estar a minha base. Porque dependendo de onde eu estiver, dependendo do meu contexto, muitas coisas vão importar. Muitas coisas vão ser necessárias em detrimento daquilo que é necessárias, certo? Entre aspas, em detrimento daquilo que realmente importa para mim, em detrimento daquilo que realmente Deus quer para a minha vida. O segundo ponto que eu destaco aqui para a gente é o chamado da vida cristã. No versículo 1, ele vai concluir que Deus, o próprio Deus, é quem nos propôs essa corrida. E nós corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Não fomos nós que escolhemos. Foi o próprio Deus que escolheu essa corrida para nós. Foi o próprio Deus que escolheu essa maratona, esse estilo de corrida para as nossas vidas. Ele que planejou o curso da nossa vida. Há lugares que a gente precisa ir, coisas que a gente precisa fazer, desafios que a gente precisa enfrentar. Nós não conhecemos as curvas desse caminho. Nós não conhecemos por onde nós vamos, mas a gente conhece bem o nosso guia. Tem uma música, e eu vou deixar aqui para vocês depois ouvirem. O nome da música é O Caminho e o Guia. É de uma cantora lá de Natal, Ana Heloísa, e ela fala: eu não conheço o caminho, mas eu conheço bem o meu guia. E nessa corrida que nós estamos, a gente não sabe os caminhos por onde a gente vai passar, a gente não sabe as dificuldades que nós vamos enfrentar, mas a gente deve estar firme e confiantes, porque nós conhecemos o nosso guia. Nós sabemos que Ele é um Deus de amor, que Ele é um Deus que não vai nos deixar, que não vai nos desamparar. Não é importante nem que a gente conheça o caminho. As surpresas Deus vai revelar para nós durante a jornada, durante a caminhada. O que a gente precisa é conhecer o nosso guia. O que a gente precisa é buscar cada vez mais estar perto e ser íntimos do nosso guia, que é o Senhor Jesus Cristo. O nosso chamado é apenas que a gente corra. Nosso chamado é esse, que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Não olhar para trás, não se importar com as coisas que estão ao nosso redor. E é interessante essa metáfora da vida com a corrida. Era algo muito comum, a gente vai ver Paulo usando várias vezes essa metáfora, né? Completei a carreira, guardei a fé. A gente vai ver em outros versículos da Bíblia, em outras cartas, principalmente Paulo, ele vai usar muito essa metáfora de corrida.
Não é uma literatura muito comum, principalmente porque naquela época as Olimpíadas era algo muito presente e muito comum da vida das pessoas. E aqui o escritor de Hebreus, ele vai aplicar essa mesma ideia em nós. Primeiro, ele vai nos dizer que as arquibancadas estão lotadas. A nuvem de testemunhas estão ao nosso redor, nos observando, lotada com os santos do passado. E como eu falei, eles não são meros espectadores, é a nossa torcida, é aquele que nos impulsiona, são aqueles que nos dão testemunho da nossa fé e da fé deles, né? E é lindo aqui quando a gente vai ver, né? Abel, no versículo 11, ele vai falar, Abel nos lembrando do verdadeiro sacrifício em que devemos confiar. Noé está lá na arquibancada gritando que, embora o mundo esteja condenado, ainda existe a arca da salvação para nós. Abraão nos encorajando a todos aqueles que esperam pelas promessas que ainda não foram cumpridas. Da mesma forma que ele fez, por tantos anos esperando um filho, e depois por tantos anos esperando entrar em Canaã. E Moisés fala, grita também para nós, como aquele que tem em sua mão poder, status, benefícios do mundo, riquezas, mas que abandonou tudo para servir ao Senhor. Qual é o seu propósito, meu irmão? Qual é o objetivo da sua vida? É conquistar certos padrões de riqueza? É alcançar influência? É alcançar poder? É ser popular? É desfrutar o máximo do prazer que o mundo nos dá? Das diversões, das coisas banais? Essas são as maneiras, essas são formas que a nossa sociedade encara como sucesso. Mas para que nada mais importe nas nossas vidas, a gente tem que olhar para esses homens e entender com o exemplo deles o que é que a gente quer para nós. O nosso chamado da vida cristã é seguir ao Senhor. Como é libertador, meus irmãos, quando a gente começa a pensar que para o cristão perceber que o seu verdadeiro chamado é a corrida na fé do Deus vivo, é perseverar nos vários contextos que Deus nos colocar e se manter firme nas convicções e na obediência a Deus nos diferentes contextos e períodos da nossa vida. Também é crescer em graça e glorificar a Deus por meio da fé até o fim da nossa vida. Essa é a nossa vitória. Não os padrões do mundo, não as coisas daqui, mas o segredo do nosso sucesso é permanecer na fé até o fim. Até que nada mais importe. E, meus irmãos, esse não é um chamado fácil. Não é um chamado fácil. Eu fui, ao estudar, né, preparando essa mensagem, eu fui estudar um pouco sobre os atletas que correm, principalmente maratona. Porque a gente tem que prestar atenção nisso aqui que é importante. A corrida que o Senhor propõe para nós é uma maratona. Não é uma corrida daquelas rápida, de velocidade. Não ganha quem chega primeiro, ganha quem persevera até o fim. Ganha quem continua ali firme até o fim. Como o versículo, né, da UAF, firmes e constantes. Esse chamado não é fácil. Quando a gente vai estudar a vida do treino de um atleta de corrida de longa distância, né, de persistência, não é fácil, meus irmãos. Eles têm que negar muitas coisas. Eles têm um treino muito rigoroso de acordar cedo. Eles precisam do descanso. Eles precisam de uma alimentação regrada, uma alimentação toda calculada. E tudo isso, meus irmãos, é muito sacrifício. Lá na nossa igreja nós temos um jovem, alguns conhecem aqui o Gladson, que ele gosta de correr exatamente esse tipo de corrida. E eu lembro que uma vez a gente foi almoçar na casa dele e a mãe dele faz um pudim que eu nunca vi igual. Uma delícia o pudim que a mãe dele faz. E ela fez aquela travessona. Lembra quem viu a foto do pastor Gustavo na frente daquele pudim? Mais ou menos naquele estilo. Um pudinzão assim grandão, gostoso, cremoso na medida certa, com aquela calda deliciosa. E a gente tudo ali comendo aquele pudim. Eu perguntei, e aí, Gladson, não vai comer não? Ele disse, não. Estou me preparando, vai ter uma maratona tal dia e eu preciso estar no foco para correr. Gente, como é difícil, não é? Como é difícil. Ele fez um propósito lá, um propósito da maratona dele, né, para ele perder peso. Enquanto isso, o pastor Gustavo estava ali, ó, no desespero. O que ele não comeu, o Gustavo comeu. E ele estava ali no foco e eu fiquei observando aquilo ali, né? Como é importante
a gente ter esse foco. Nós temos outros atletas aqui, o pastor Ejas também foi atleta, né? Foi lá no passado, né? Hoje em dia ele só apita. E ele, uma vez eu me recordei também ele falando da jornada de treino dele, que tinha hora para começar, hora para terminar, a alimentação era toda balanceada, tinha o tempo de descanso que ele precisava dormir, porque o descanso fazia parte também para regular. É muito sacrifício. E por que vocês acham que na nossa maratona não vai haver sacrifícios? Por que vocês pensam que na nossa maratona a gente não vai precisar deixar coisas para trás? Se no esporte tem que haver esse sacrifício, por que na nossa maratona, na nossa corrida com Deus, a gente não quer se sacrificar? A gente não quer abrir mão. A gente não quer deixar de lado coisas que a gente sabe que não faz bem. E aqui, o autor de Hebreus, ele vai falar, ele vai nos dar as instruções desse treino. E ele vai falar aqui, continuando ainda no versículo 11, ele vai falar que a gente precisa se desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Vocês percebem que aqui são duas coisas? A gente precisa se desembaraçar de todo o peso e do pecado. Não fala, porque muitas vezes eu já ouvi, inclusive, pregações que dizem assim, a gente tem que se desembaraçar do peso do pecado. Mas aqui o autor de Hebreus ele está deixando bem claro que são duas coisas que a gente precisa fazer. A gente precisa se desembaraçar de todo o peso. E o que isso quer falar para nós? Quando a gente vai ver nos jogos antigos, né, aqui são dois impedimentos que nós temos. Quando a gente vai estudar sobre esses jogos gregos olímpicos lá no passado, a gente vai ver que, primeira coisa, não podia existir corredor gordo. Porque o excesso de peso do corpo, Gustavo já deu errado para Gustavo. Já deu. Ele pediu para usar a ilustração, eu estou usando você, meu amor. Um corredor, ele jamais poderia ser gordo, ele tinha que ser o mais magro possível, para que ele fosse mais ágil e ele não carregasse um peso que poderia dificultar ele durante a jornada dele, durante a corrida dele. E a gente estudando hoje, né, nessa época, inclusive os corredores aqui, eles corriam nus. As Olimpíadas eram apenas para homens. E eles corriam nus, descalços, porque nem a roupa, até o peso da roupa, poderia atrapalhar. Hoje, nas corridas modernas, claro que ninguém vai fazer isso, né? Mas existe uma regra entre os corredores, eu fui falar com o Gladson depois, né, esse jovem lá da igreja que corre, ele disse que tem o peso ideal para o short e para a blusa que eles vão usar, inclusive o tênis também para a corrida, quem faz corridas assim tem que ter um peso ideal, não pode ser qualquer tênis, tem que ser um tênis leve, feito, ele disse o material lá do tênis dele e tal. Então vocês veem, não podem ter peso, não pode ter alguma coisa que dificulte essa caminhada, que impeça com que ele seja mais ágil ou mais rápido. Qualquer excesso, qualquer coisa que se sobressaia, pode tornar o atleta mais lento e tem que ser descartada. Qualquer coisa, meu irmão, e aqui a aplicação para as nossas vidas é qualquer coisa que impeça o seu progresso nessa caminhada, você precisa deixar para trás. Como eu falei, né? Se numa maratona os atletas eles precisam se livrar de tantas coisas, por que nós não queremos também nos livrar de algumas coisas que nos impedem de chegar até a Deus? Muitas vezes é uma amizade, muitas vezes é um tipo de filme, um tipo de série que tem nos impedido de estar na presença de Deus. Eu tenho para mim, né, uma frase que a gente usa muito no Nordeste, né? Eu tenho para mim que quando a gente chegar no céu, que Deus olhar para nós, a gente falar assim, eu não te servi mais porque eu não tive tempo. Ele vai pegar o nosso celular e vai jogar assim na nossa cabeça. Olha aqui onde você gastou seu tempo. Olha aqui onde você desperdiçou horas e mais horas de estar na minha presença, você estava aqui. Nas Netflix da vida, nas Disney da vida, nos Instagram da vida. Qualquer coisa que pese em você, qualquer coisa que impeça o seu progresso espiritual deve ser descartado. Talvez isso envolva o seu estilo de vida. Talvez isso envolva as amizades que você tem. A gente vive num mundo onde a gente precisa muito de entretenimento.
né? A gente vê as nossas crianças que querem o tempo todo estar na internet, se entretendo com alguma coisa, ninguém sabe brincar. Juliana estava até no quarto ensinando algumas brincadeiras para as crianças, né? Laís já botou em prática ontem algumas coisas que Juliana ensinou. Porque hoje a gente precisa disso, a gente precisa dessa coisa visual, a gente precisa. Mas será, meus irmãos, que isso não tem sido um peso que tem atrapalhado a nossa corrida? Será que isso não tem sido um peso, meus irmãos, que tem atrapalhado a nossa maratona? Será que você não tem colocado o seu trabalho, o seu emprego, sua família, tudo isso como peso, ao invés disso lhe ajudar, isso tem sido peso para você, para estar diante do Senhor? Será que nossa ansiedade, os nossos hábitos e as nossas preocupações, qualquer uma dessas coisas que se tornarem problemas nas nossas vidas, se tornarem peso, a gente precisa descartar. Como aquele atleta que precisa correr a maratona com o mínimo de peso possível, somos nós nessa corrida que o Senhor nos propõe. A gente precisa correr com o mínimo de coisas que nos impeçam, porque isso vai atrapalhar, isso vai nos prejudicar na nossa maratona. A gente tem que fazer a seguinte pergunta: isso é um auxílio para a minha maratona ou isso é um impedimento? Se for um impedimento, a gente descarta. Se for um auxílio, a gente continua investindo. E quando nós voltamos agora para a questão do pecado, aqui a situação é muito mais séria, né? Os impedimentos, eles pesam em nós, mas o pecado, ele embaraça, ele amarra, ele enreda os nossos pés e possivelmente nos derruba também. E percebe como o escritor faz a colocação quando ele fala do pecado, né? O pecado que tenazmente nos assedia. Aqui a ideia é exatamente essa, do pecado que nos amarra, que nos impede, que nos segura. O pecado, meus irmãos, ele é enganoso. Ele nos leva a fazer coisas que a gente sabe que não agrada a Deus e nos coloca em perigo. E o principal, aqui nesse contexto que eu estou falando, a principal coisa que o pecado faz conosco aqui nessa maratona é nos desviar do caminho. Quantos amigos, quantas pessoas a gente conhece, né, que começou, inclusive a maratona no mesmo dia que a gente começou a correr essa carreira no mesmo dia que a gente se converteu. E hoje, por conta das paixões do pecado, das coisas da vida, o pecado os desviou do caminho, do caminho da maratona, né? Portanto, a gente precisa ser sábio. A gente precisa pensar com respeito ao pecado, que é algo que, por mais que isso seja batido, a gente sabe que isso é sempre falado, mas é algo que a gente deve evitar, se desviar. A gente precisa entender que nós temos uma corrida para correr, uma rota que já está estabelecida por Deus para cada um de nós, e nós temos poucos anos de vida para correr essa maratona. Por isso a gente precisa estar focado e não ser rápidos para se enredar no pecado. Esse é o nosso chamado, a desafiadora corrida de uma vida de fé. Porque até que nada mais importe para nós, a gente precisa entender, para a gente poder falar assim, até que nada mais importe para nós, a gente precisa entender que tudo que relaciona ao pecado, a gente precisa deixar para trás. A gente precisa se desvencilhar de todo esse peso. E é uma corrida de longa distância, e como eu falei, só vai chegar lá no final, quem perseverar. Outra coisa que nós aprendemos aqui é o encorajamento das nossas vidas, para a nossa vida cristã. Diante de tudo que a gente já ouviu aqui, das dificuldades, daquilo que a gente precisa abrir mão, daquilo que a gente precisa deixar para lá, o encorajamento que a gente precisa para seguir essa corrida é olhar para Jesus. Esse é o segredo da vitória dessa nossa maratona. O encorajamento que a gente precisa para a nossa fé é colocar os olhos não no mundo e nas seduções que eles nos trazem, nas ameaças que eles colocam diante de nós, nem mesmo no nosso sucesso, porque muitas vezes a gente acha que a gente está conseguindo correr porque a gente é capaz, né? A gente não tem que olhar para essas coisas, os nossos sucessos são insignificantes. A gente precisa olhar para aquele que é a fonte e a fundação da nossa força e da nossa fé. O escritor aqui de Hebreus, ele vai mostrar o contexto da nossa vida da fé, o chamado da nossa vida, e agora, o chamado da nossa vida de fé, e agora ele põe diante de nós o encorajamento que a nossa fé precisa, que é simplesmente olhar para Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E é interessante aqui,
quando ele vai falar de que a gente precisa olhar para o autor. Esse autor é uma palavrinha no grego que eu não vou saber pronunciar direito, arquegos, alguma coisa assim. E a ideia aqui que esse autor traz é a palavra de pioneiro, de precursor, aquele que vai na frente abrindo caminho, aquele que vai à frente desbravando, cortando o mato, para que quem vem na maratona atrás consiga passar sem tantos obstáculos. Então, essa palavra autor aqui dá essa ideia de pioneiro. Semelhantemente, a palavra consumador aqui significa que Jesus é o supremo e perfeito exemplo da fé. Especialmente porque aqui o texto não fala da nossa fé, mas da fé dele. Ele é o autor e o consumador da fé. E é para ele, esse pioneiro, esse perfeito exemplo de fé, que saiu abrindo o caminho, a pista da nossa maratona. É para ele que a gente precisa olhar. É para ele que a gente deve olhar. E, de certa forma, esses versículos vão nos apontar para a cruz. Vão nos levar para a cruz, porque foi na cruz onde a fé de Jesus foi provada no seu máximo patamar, onde ela foi intensamente demonstrada. As autoridades religiosas da época falaram que ele confiou em Deus, que Jesus confiou em Deus de uma forma de zombaria, zombando dele, né? Lá em Mateus 27, 43. Mas isso, quando fala que Jesus confiou em Deus, era verdade, porque pela fé, Jesus agradou a Deus como fez Enoque. Pela fé, Jesus agradou a Deus como Abraão. Jesus olhou para frente, para o porvir, né, pela fé. Ele estava disposto a fazer o sacrifício supremo pela fé. Como Moisés, Jesus rejeitou toda a glória terrena para ser contado entre os aflitos e se tornar o nosso libertador. Pela fé, Jesus fez o sacrifício que a fé de Abel apresentou. Se os antigos heróis que eu citei agora, eles são como luzes, apontando, que dão testemunho da fé em Deus, Jesus é como o sol ardente. É como o luzeiro maior, né, que traz a fé, a sua expressão mais perfeita. Jesus foi o maior exemplo daquele que foi até o fim, daquele que falou até que nada mais importe. Ele suportou o sofrimento e a humilhação da cruz. E foi pela fé que Jesus suportou, não dando caso, não se importando com a vergonha, porque a gente sabe que a cruz era vergonha. A cruz não era a morte para qualquer bandido, era para o pior tipo de bandido. Jesus não se importou com essa vergonha, perseverou no objetivo ao qual ele foi chamado, designado, e dessa forma, ele entrou na glória do céu. Ele está hoje assentado à direita de Deus, porque ele suportou o sofrimento, não temeu o desprezo do mundo. Será que a gente está disposto a dizer assim, até que nada mais importe? Não temendo o desprezo do mundo e suportando o sofrimento até o fim? Isso é um exemplo, meus irmãos, para nós. Porque nessa maratona a gente também precisa carregar a nossa cruz. Nessa maratona a gente também precisa caminhar com a nossa cruz. E como é importante, meus amados, nós olharmos para Jesus. Jesus é o nosso exemplo de perseverança e também de alegria. Olha o que fala. Em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Ele suportou aquela cruz pesada para que hoje nós nos alegrássemos. Para que hoje nós pudéssemos dizer até que nada mais importe. Cantando, né? Estou gastando tudo por amor e com alegria. Foi Cristo que fez isso por nós. Jesus também é o nosso exemplo, porque ele não olhou apenas para a cruz. Ele sabia que por trás da cruz existia uma coroa que estava reservada para ele. E ele se alegra no seu sacrifício, porque lá ele conseguia ver todos nós aqui. E a gente lembra lá da oração sacerdotal, quando Cristo ora por nós hoje, há tanto tempo atrás. Ele se alegrou com o seu trabalho, ele se alegrou com o seu sacrifício, porque nada mais importava para ele do que obedecer à vontade do seu Pai. Jesus também não é somente o exemplo da nossa fé, ele mesmo é o objeto da nossa fé. Ele nos espera na linha de chegada, é por ele e para ele que nós corremos. Nós resistimos e perseveramos porque queremos conhecê-lo e nos juntar a ele para compartilhar, para receber dele também as bênçãos da salvação. Mais uma vez, isso explica porque a cruz é
esse versículo aponta também para a cruz. Pois a cruz não somente é o maior de todos os exemplos da fé, mas também deve ser o foco da nossa fé. Nós vemos o sangue dele derramado para nos trazer perdão. Nós vemos a ira de Deus esgotada sobre ele. E ali nós encontramos segurança. Nossa justiça está na cruz de Cristo. Ser um cristão, então, meus irmãos, não significa confiar no sangue de Cristo que foi derramado ali, na sua obra concluída para a nossa salvação. E se apegar a esse evangelho deve ser o maior tesouro do nosso coração. Porque daqui em diante, nós devemos ser fiéis a Ele, até que nada mais importe. Nosso desejo deve ser de agradar e servir a Ele. E vamos continuando nessa maratona, correndo e resistindo até o fim, para que a gente passe a eternidade por Ele. E é isso que Paulo fala, e é essa a maior ambição de Paulo. Ele fala lá em Filipenses 3, do 12 ao 14, ele vai falar, né? Prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas, me desprendendo das coisas que pesam na minha corrida, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, olhando para Cristo, como fala aqui, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós fixamos nossos olhos em Jesus, porque Ele é o objeto e o objetivo, Ele é o exemplo e o objeto da nossa fé. E nós também fixamos os nossos olhos em Jesus nessa maratona, porque Ele é a fonte da nossa fé. E esse também, é nesse sentido que a tradução autor e consumador da fé possui o verdadeiro sentido e significado. Jesus não é apenas um exemplo de alguém que já morreu, mas nos deixou o exemplo para a gente seguir, né? Nós temos não apenas esses heróis da galeria da fé, mas nós também temos hoje homens e mulheres que a gente pode olhar e observar a história deles e tomar como exemplo. Jesus não foi um exemplo que ficou no passado, ele ainda permanece vivo. Ele está vivo. Jesus não é objeto de uma fé como um simples ideal filosófico. Ele está vivo. Ele é a nossa fé viva, ativo em inspirar a fé em nós e nos capacitar a crer, porque Ele está vivo hoje e agora. A fé em Cristo produz união com o Senhor que está vivo e reina nos céus, que está assentado à direita de Deus em poder. Portanto, quando a gente fixa os nossos olhos nele, Ele mesmo opera em nós por seu poder, enviando o Espírito Santo para nos sustentar em nossas provações. E olhando firmemente para Jesus, é necessário porque a nossa corrida é difícil, meus irmãos. E como é importante a gente entender esse princípio. Se você nunca olhou para Jesus, olhe para Ele firmemente. E por fim, no versículo 3, o autor de Hebreus fala assim: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na nossa jornada da fé vão ter momentos que a gente vai cansar. Vai ter momentos que os nossos pés vão vacilar. E a gente vai olhar para as coisas ao redor. Eu lembro de certa vez que eu estava em casa, eu gostava de estudar, e eu tenho até o privilégio de ter aqui hoje a pessoa que me ensinou a ler e escrever. Foi minha tia Umbelina. Cadê ela? Está lá atrás. Eu vou chorar. Ela foi minha professora de alfabetização. Foi tia Umbelina, né? Ela é irmã de meu pai. Ela me ensinou a ler e a escrever. E eu sempre gostei de estudar, e ela é prova que eu era uma aluna muito boa. Nunca fiquei de recuperação, nunca fiz reposição de prova, porque eu fazia questão de estudar. Minha mãe também está ali para comprovar. Sempre passei por média. Muitas vezes, no terceiro bimestre, eu já tinha passado por média na escola, né? E eu fiz universidade, terminei a universidade muito cedo, e eu tinha um sonho de fazer mestrado. Ainda tenho. E eu me lembro que eu casei, né, e esses planos precisou ficar para trás, e na minha corrida, né, que o Senhor me propôs, no momento ali não deu para eu fazer meu mestrado, mas eu estava ali, correndo até que nada mais importe. Impulsionada pela nuvem de testemunhas, encorajada por aqueles que me amam, mas chegou um momento que a minha fé, eu comecei a olhar para as coisas em volta. E eu lembro que eu estava em casa, Sofia era pequenininha, estava brincando assim na minha frente, eu peguei meu celular e fui olhar o Facebook.
E tinha uma amiga minha que fez vestibular, ela passou comigo no curso, né, da universidade, eu sou formada. E eu vi que ela tinha acabado o mestrado e estava passando para o doutorado. Como aquilo me doeu. Como aquilo foi difícil para mim. Eu estava na minha maratona, até que nada mais importe, Senhor. Larguei minha mãe, me casei, fui servir com meu esposo em Natal, larguei minha família, larguei tudo, até que nada mais importe, Senhor. Estou me gastando por amor e com alegria. Mas nesse momento, doeu. Doeu ver aquela minha amiga e eu disse, Senhor, ela nem crente é. Ela nem te serve. Porque ela tem e eu não. É meu sonho também, porque eu não tenho esse direito. Muitas vezes, meus amados, na nossa caminhada da fé, nessa nossa corrida, mesmo a gente falando até que nada mais importe, vão ter momentos que a gente vai olhar para as circunstâncias, a gente vai olhar para o lado e as coisas vão pesar sobre nós. A gente vai olhar para as situações, para as coisas, para as pessoas, e parece que essa frase, até que nada mais importa, vai perder todo sentido, porque elas vão importar. Eu me importei, porque a minha amiga passou lá no doutorado e eu não. Mas aqui o autor de Hebreus, ele diz que vai existir esse problema, que a gente pode ser que venha a se cansar e desanimar, mas ele mesmo, aqui o autor de Hebreus, ele nos prescreve a cura, o remédio. Ele fala para a gente pensar naquele que suportou. Naquele que suportou tudo. E a ideia aqui é diferente do versículo 2. Porque no versículo 2 ele manda a gente olhar para Cristo. Aqui no versículo 3 ele fala para a gente examinar. A ideia aqui é de examinar detalhadamente. É como se a gente fosse fazer um inventário. É como se a gente fosse listar tudo aquilo que Cristo suportou. Tudo aquilo que Cristo sofreu. E a gente tem que pensar nas coisas que deixamos... a gente tem que pensar nas coisas que Cristo fez, que ele fala aqui. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição. E eu lembro que eu orei ali, Senhor, eu estou querendo olhar para as coisas, eu estou querendo olhar para as situações, eu estou querendo olhar para algo que está fora da minha corrida agora. Eu não sei, como eu falei. A gente não sabe o caminho, não sei se Deus mais lá na frente tem reservado um mestrado para mim. Mas eu preciso me manter perseverante. E naquele momento eu fui orar. Senhor, tira isso de meu coração. E eu só consegui encontrar paz, encontrar descanso, quando eu fui buscar do Senhor nas suas palavras. E é isso que o autor aqui de Hebreus, ele vai nos falar. A gente precisa considerar Cristo em sua própria luta contra a oposição do mundo. Aqui no versículo 3, né, o autor vai usar a palavra, quando fala olhar para Cristo, aqui é diferente do capítulo 2, nesse sentido. A gente precisa fazer um inventário, a gente precisa pensar detalhadamente naquilo que Cristo fez, para que a gente olhe para Ele como exemplo. E como é que a gente consegue fazer isso? Como é que a gente consegue considerar Jesus dessa forma? Consultando a Bíblia sobre o que Ele diz. E eu me lembro aqui do caminho de Emaús, aqueles 2 discípulos, tristes, cabisbaixos, chorando no meio do caminho, porque o seu mestre estava morto, e Jesus aparece para eles, e a tristeza deles é tão grande que eles não percebem ali o seu Senhor, e Jesus começa a falar para eles da Bíblia, vai mostrar Moisés, os profetas, e vai seguindo, até que Jesus se revela a eles e desaparece. E o que eu quero destacar aqui é a frase que os versículos falam, vou parafrasear o que eles vão falar, né? Você não percebe que à medida que ele ia falando da Bíblia, o nosso coração ardia? E é isso, meus amados, que a Bíblia, a palavra de Deus, faz para nós. A resposta de Jesus ali na tristeza daqueles discípulos, no desânimo deles naquele caminho de Emaús, foi levar eles às Escrituras, direcionar eles à Bíblia. Começando por Moisés e seguindo, quando aqueles discípulos perceberam que era Jesus, eles vão falar, a gente, antes de saber que era Ele, quando Ele falava, as palavras ardiam em nosso coração. E é isso que a gente precisa fazer, né? Na nossa caminhada, vão existir momentos como esse, como eu falei, a gente vai olhar para as circunstâncias, a gente vai olhar para as situações, e a gente vai pensar em desanimar. E o até que nada mais importe, talvez por algum momento não faça mais sentido. Mas a gente precisa correr para aquele
onde existe a nossa fonte de fé e esperança, para aquele que supre as nossas necessidades, para aquele que nos faz entender que nada mais realmente importa, só basta Ele. E é na Bíblia, meus irmãos, é através da Escritura, da Palavra de Deus, que a gente encontra esse conforto e esse encorajamento, esse regozijo que a gente precisa, porque é nele onde a gente vai descobrir sobre as nuvens de testemunhas que nos rodeiam. É nele onde a gente vai ver os caminhos que o Senhor andou e que a gente deve percorrer. É através da Bíblia, da Palavra de Deus, onde nós vamos encontrar aquilo que a gente precisa. Se você quer viver dessa maneira, com esse tipo de alegria e poder, então a gente deve fixar os nossos olhos em Jesus. Não neste mundo, ou em qualquer coisa dele, mas considerar o nosso Salvador. Então, concluo, meus irmãos, essa mensagem falando que para que a gente entenda, para que a gente corra a carreira que nos está proposta, a gente deve abrir mão dos pesos que nos prendem. Olhar fixamente para Cristo. Ele é a nossa força, Ele é o nosso motivo, Ele é a nossa alegria e Ele mesmo é a nossa recompensa. Em momentos de desânimo, nós devemos nos lembrar de sua cruz, do seu amor. Devemos nos lembrar da grande nuvem de testemunhas e principalmente da sua palavra que está acessível para nos motivar, encorajar e curar nosso desânimo. Até que nada mais importe, meus irmãos. Cristo deve ser tudo o que desejamos e queremos para nós. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque sabemos que Tu és, Senhor, o verdadeiro motivo para que a gente não desista e para que a gente continue na nossa maratona, Deus. Nos faz, Senhor, olhar para Ti, Senhor, e correr, Senhor, nos livrando de todo peso, de tudo aquilo, Senhor, que não Te agrada, Pai. Arranca das nossas vidas, Senhor, aquilo que não é Teu, para que a gente possa, Senhor, correr a nossa maratona, Senhor, olhando para Ti e na nossa perseverança, a perseverança que o Senhor mesmo coloca em nossos corações, a nossa fé, Pai, que a gente consiga concluir essa carreira. Falar como Paulo, completei a carreira e guardei a fé, Pai. Ô Senhor, nos ajuda, Deus, nos motiva, Senhor, através da Tua palavra, Pai. E nos lembra, Senhor, de cada palavra, Senhor, dela em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.